Muito boa noite a todos. É com muito prazer que nós nos encontramos reunidos para mais uma palestra semanal da nossa Casa Seara de Jesus. Hoje, então, reunidos, vamos nesse momento convidando Jesus para entrar dentro da nossa casa. Vamos abrindo o nosso coração, os nossos ouvidos, para que a palavra de Jesus, na medida do nosso entendimento, seja compreendida e colocada em prática por todos nós. Que Jesus permaneça na nossa casa, abençoando todos os nossos familiares e abençoando também a todos nós. Graças a Deus. O tema da nossa palestra está contida no livro Busca e Acharás, e ela traz no capítulo 29 o texto que tem como título a palavra refúgio, refúgio. Então, nós trazemos o significado do dicionário para essa palavra refúgio, que tem como significado lugar considerado seguro. Então, refúgio é um lugar considerado seguro. É um abrigo, é um asilo, é um retiro. São outros significados da palavra refúgio. Ainda também, em outro sentido, no sentido figurado, refúgio significa também uma pessoa, uma coisa ou uma ideia que protege. Nesse sentido, então, é um amparo, é um auxílio e uma proteção. Conforme a foto trazida, a palavra refúgio traz aí, então, uma proteção, um pai protegendo o seu filho recém-nascido, e nesse sentido, então, nós dissemos que refúgio é, então, um auxílio que nós podemos dar ou que nós necessitamos ao longo da nossa vida. É esse o capítulo de hoje que vai trazer essa palavra e que eu espero que cada um compreenda onde nós devemos buscar o refúgio para as nossas aflições, para as nossas intemperanças, para os nossos desequilíbrios, porque todos nós, à medida em que nós vamos falando, todos nós nos recordamos de situações que já aconteceram na nossa vida. Então, todo mundo vai reconhecer que passou por um momento de perturbação, de desequilíbrio, de tristeza extrema e que precisou buscar uma proteção, um refúgio, um auxílio para continuar a sua vida, para se proteger, para que coisa maior não acontecesse. No livro de Edivaldo Pereira Franco, livro que chama Lampadário Espírita, nós encontramos essa frase: os auxílios fraternais são as mãos do amor modificando a paisagem da aflição. Eu trouxe no slide anterior a figura de um pai que protege, que auxilia, que envolve o seu filho. Nesse sentido, auxílios são mãos que nós podemos dar ao próximo e que em outras ocasiões nós esperamos encontrar quando nós estamos procurando também um lugar de proteção, um refúgio, um auxílio para as nossas dores. Essas mãos nos tratam com tanto amor, com tanto carinho, com tanto acolhimento, que permitem modificar a paisagem perturbadora, desequilibrante, da qual muitas vezes nós nos colocamos, nós nos achamos. Entretanto, apesar de nós buscarmos e devemos buscar sim auxílio nos outros,
porque cada um de nós guarda em si a semente de Deus, a figura de Deus em si, nós jamais poderemos nos esquecer do nosso Mestre Jesus. Ele sempre vai estar presente em todas as ocasiões na nossa vida. E ele deve ser lembrado como, então, um refúgio seguro para curar as nossas dores. Aí tá, é um irmão que muito antes da nossa vinda, muito antes do nosso nascimento, ele já esteve entre nós. Ele nos deixou um código de conduta e nos deixou inúmeros exemplos que, se seguidos por nós, nós encontraríamos a paz, nós encontraríamos a proteção, a segurança, um refúgio capaz de equilibrar as coisas na nossa vida e nos colocar em posição de proteção extrema, de segura proteção e caminho a ser seguido dali para frente, dissipando sim os tormentos, as perturbações que nos desarmonizam quase que todos os dias, todas as vezes que algo sai fora do trilho e do caminho na nossa vida. Seja porque nós nos colocamos em situação difícil, ou porque terceiro muitas vezes nos influencia, né, nos leva, e nós, por desequilíbrio, por uma fraqueza, nós nos deixamos passar por situações que requer de nós essa proteção, esse auxílio tão esperado. Ultimamente, nós estamos passando por uma série de problemas, né? Pelo menos há 2 anos e meio atrás, muito foi pedido de todos nós uma atenção especial, um recolhimento, uma introspecção. Nós passamos por muitas ocasiões difíceis na nossa vida. E cada um que me ouve, cada um que participa dessa palestra dessa noite, recorda uma situação não muito feliz que tenha passado. A proposta de Jesus, que disse que no mundo teríamos tribulações, teríamos dificuldades, ele que já sabia e já sabe, por ser um irmão mais velho, por ser o nosso modelo e guia que Jesus nos ofereceu, ele já nos disse que no mundo tereis muitas atribulações, tereis muitas aflições, mas tende bom ânimo e tende coragem. É preciso coragem e sabedoria e tranquilidade para nós buscarmos um porto seguro, buscarmos refúgio em um lugar que nos dê sustentação, que nos coloque de volta no nosso ponto de equilíbrio, para aí sim, fortalecidos, nós avançarmos e continuarmos caminhando a nossa vida. Tudo o que nos acontece é para o nosso crescimento. Tudo o que nos acontece, portanto, é para o nosso bem. Tendo paciência e compreendendo e buscando em Jesus essa paz, essa tranquilidade, esse refúgio, nós conseguimos encontrar uma saída capaz de avançar. Não podemos esquecer que a lei de Deus é uma lei de justiça, de amor e de caridade. Fora do amor, nós não conseguimos fazer muita coisa. Nós podemos até, com o livre-arbítrio do qual somos dotados, escolher situações para resolvermos os nossos problemas. Mas lá na frente, nós vamos reconhecer que sem agir através e com o amor, muito difícil
se torna a nossa vida. O amor que tem diversas facetas. Nós conseguimos agir com amor em todas as oportunidades, em todas as situações da nossa vida. Com caridade também, porque é uma irmã do amor, né? É uma outra face do amor. Agir com caridade, perdoando o nosso próximo, porque nem todos sabem ainda como agir. Muitos deixam agir e atuar nos problemas de acordo com as suas vivências, de acordo com os seus traumas, de acordo com as suas experiências, se esquecendo muitas vezes do amor e da caridade. Nesse sentido, então, a lei de Deus, ela é justa, ela é uma lei de amor e é uma lei de caridade. E esse já é um princípio do que a gente está dizendo aqui, do refúgio. Nós buscamos um refúgio seguro e a proposta do capítulo de hoje, do tema de hoje, é falar que encontramos esse refúgio seguro em Jesus, que traz a lei de Deus em si e que a lei de Deus é uma lei de justiça, de amor e de caridade. Praticando, portanto, meus queridos, praticando, agindo, pensando, atuando com a lei de Deus, os homens, a pessoa, ele se poupa dos males, das dificuldades que os atormentam tanto, e ele consegue chegar a uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência grosseira, a sua atual existência. Quando a gente fala de grosseira, é no sentido de que o homem ainda insiste em buscar refúgios em outros lugares. Muitos buscam os refúgios para os tormentos que passam através da bebida, através dos ciúmes, através da maledicência, através da comida, através de situações outras que fogem à lei de Deus. E o capítulo está dizendo que quando nós entramos e atuamos e nos pautamos, nos refugiamos na prática da lei de Deus, ou na atuação da lei de Deus na nossa vida e na nossa vida para com o próximo, o homem encontra uma felicidade tão grande quanto comporta a sua vida, que é grosseira, porque assim o homem vê, entende e se coloca nela. Mas, sendo a lei de Deus de amor, justiça e caridade, e compreendendo que Deus é só amor, ele jamais ia querer que você escolhesse um outro ponto de refúgio que não baseado na sua lei. Por isso que, de novo, ele ofereceu o seu Filho, Jesus Cristo, para que pudesse vir Jesus, né, que pudesse vir até nós, porque ele sabia das coisas, ele conhecia a lei de Deus do começo ao fim, e ele procurou, sabendo que nós éramos os seus irmãos mais novos, que nós ainda éramos crianças e estávamos aprendendo a viver, ele procurou deixar tantos exemplos para nós, para que a gente jamais se esquecesse de que ele era o nosso porto seguro e que aquele que o seguisse e colocasse em prática as coisas que ele veio ensinar, sim, você teria vida eterna. Nesse sentido, então, eu trago aqui o capítulo de hoje, refúgio, e eu trago o que o capítulo coloca para nós, porque eu quero dividir essa lição com todos nós. Então ele pega e fala, ante as provas da vida, e quem é que não encontra provas diárias na vida, no trabalho, no tratamento com os familiares, no trato com os seus vizinhos, no trato com os seus colegas, no trato com as pessoas na rua, pessoas que a gente nem conhece, mas que é nosso dever bem tratá-las, respeitá-las, agindo com amor e caridade. E ele fala, ante as provas da vida, imagina-te em Deus, imagina-te em Deus. Você é a personificação
de Deus. Deus habita também dentro de cada um de nós. De novo, tomando como nosso exemplo e guia Jesus, o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar? Jesus é, sim, o nosso refúgio seguro. Todo o trabalho é bênção, exatamente, todo trabalho é bênção. Jesus, em uma passagem, disse: O meu pai nunca parou de trabalhar e eu, sendo seu filho, também trabalho. Eu trabalho e o meu pai trabalha até hoje. É nosso dever trabalhar porque encontramos no trabalho a modificação do nosso pensamento, a modificação, portanto, das nossas células, do nosso corpo. O trabalho é que nos mantém vivo. Agradeçamos a bênção que é ter um trabalho. E aqueles que estão desempregados, não pensem que é só para os trabalhadores que eu falo, porque o Evangelho diz que todo trabalho útil é um trabalho divino. Toda atividade útil é um trabalho divino, melhor dizendo. Então, se eu trabalho de forma útil, se eu desempenho uma tarefa útil, útil para quem? Para os meus familiares, para os meus vizinhos, para mim mesmo. Portanto, eu vou dar alguns exemplos. Se eu varro o chão da minha casa, se eu recolho o meu lixo, se eu lavo a minha louça, se eu limpo a minha casa, se eu dobro e lavo a minha roupa. Se eu, quando limpo a minha calçada, eu aproveito e recolho uma sujeira que está na casa do meu vizinho, mas que aí a rua inteira fica mais limpa, porque se cada vizinho limpar um pouco da casa do vizinho, a rua inteira fica limpa. Então, nesse sentido, é agir com forma ampla, tratando todos bem, aqueles que estão do seu lado, aqueles que estão à sua frente e atrás de você, aqueles que você nem conhece, mas haja com amor e com caridade perante todos. Em peças e conflitos, quem é que não tem hoje empecilhos, situações que requerem a nossa paciência e a nossa tranquilidade? É quem hoje não enfrenta uma situação difícil e conflitante? Todos nós, nessa medida que eu acabei de falar, reconhece uma situação de conflito ou de empecilho que tem enfrentado. E ele pede para não se afastar de Deus. Não se afaste de Deus. E não queira entrar dentro dos conflitos. Porque entrando dentro do conflito, você só está jogando mais fogo naquele fogo que já está queimando. Você só vai jogar mais combustível para o fogo aumentar. Então saiba se aproximar de Deus e se afastar do conflito, não sendo chama de fogo que já está ardendo. Ele fala então que ninguém vive e ninguém age fora das leis de Deus. É preciso ter paciência, conhecimento, e para ter conhecimento é necessário ter vontade para conseguir desafiar e conhecer a lei de Deus, né? Não desafiar a lei de Deus, mas se desafiar em largar um pouco as coisas da matéria de lado e conhecer as coisas de Deus, lembrando de Jesus, que é o nosso maior exemplo. Vede Jesus, é o que o Evangelho fala. Jesus, ele é o seu modelo e guia. Portanto, ninguém vive nem age fora das leis de Deus. E todos nós venceremos hoje e sempre se nós nos entregarmos a Deus. Mas não é para você se entregar e largar as tuas obrigações. Não é isso que Emmanuel está dizendo no capítulo de hoje, nesse livro Busca e Acharás. Não é para você largar e entregar tudo a Deus dará, e entregar que as coisas caminham ao seu ritmo e ao seu modo. É sim você comandando a sua vida, tomando como porto seguro Jesus, nosso irmão mais velho, que deixou a todos nós tudo dito, tudo já pronto, e a gente só precisa compreender, aprender. Então precisamos estudar. E a doutrina espírita é um modelo a ser seguido, e a doutrina espírita traz todos os ensinamentos de Jesus. Aquele que se interessa por conhecer um pouco mais, siga as nossas palavras, siga as nossas palestras, siga o material que é divulgado pela nossa casa,
fica aí uma oportunidade para que a gente possa conhecer um pouco mais. E se quiser também estudar, torne-se aluno da doutrina espírita. Na nossa casa, nós encontramos a possibilidade de frequentar as aulas que são veiculadas pela internet. Todos nós temos acesso a esse todo material e isso nos traz conhecimento. E quando a gente conhece, a gente compreende, nós compreendemos que Jesus é o nosso refúgio. Ele é o nosso porto seguro, ele é o nosso asilo, a nossa proteção, ele é o nosso ponto de sustentação para que a gente adquira a vida feliz, a vida leve e suave. Jesus, portanto, é o irmão que vem à frente iluminando o nosso caminho. Ele já deixou tudo escrito e nós só devemos compreender o que ele disse, aceitar com o nosso coração e colocar em prática com as nossas mãos, com os nossos pés, com a nossa vontade, portanto, com o nosso corpo, auxiliando, sendo instrumento de Deus, ajudando a curar os irmãos que estão em perturbação, os irmãos que estão desanimados, os irmãos que estão em depressão, seja uma criança, seja um idoso, seja um jovem, um pai de família, uma mãe, qualquer irmão, porque todos nós somos irmãos do mesmo Pai que nos ama. Eu desejo muita paz a todos vocês e tenham na figura, nas mensagens, nos exemplos desse nosso irmão Jesus, o porto seguro a ser seguido por todos nós. Eu desejo que todos tenham uma vida plena. Nós estamos à disposição e quero deixar que na casa de vocês, vocês mantenham a porta aberta para que Jesus possa entrar e permanecer, iluminando o coração de todos os irmãos que estão lá. Não entrem em contenda, não entrem em conflito. Vivam em paz. Sejamos exemplos, sejamos exemplos. Muita paz a todos. Boa noite.